será que eu sou bom? Certa vez Jesus estava pregando, e um jovem aproximou-se de Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus olhou para aquele jovem, e hoje ele olha para mim e olha para você. Jesus disse: por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Só Deus é bom. Mas São Paulo vem dizendo assim: seja conhecida de todos a vossa bondade. Então como é que a gente vai conseguir demonstrar a bondade no nosso dia a dia, na nossa vivência, lá em casa, nossa família, nosso trabalho? Aqui, às vezes é fácil a gente sorrir para todo mundo, né? Aqui, mas lá em casa, lá no trabalho, lá no seu dia a dia, ali que Deus quer que eu e você, que nós possamos testemunhar a palavra de Deus. E então, como que vamos fazer? Se só Deus é bom, e Deus no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, depois que Jesus veio a esse mundo, nasceu do seio da Virgem Maria, morreu no alto da cruz, derramou o seu sangue para apagar toda a minha miséria, toda a sua miséria, deixou o seu corpo inteirinho ser chagado, para que pelas suas chagas, a minha chaga, a sua chaga, as nossas dores fossem curadas. Depois de tudo isso, ele subiu ao céu, e lá do céu, mandou o seu Espírito Santo sobre todos nós. O Espírito Santo de Deus é que nos torna bons. É com a graça de Deus que nós seremos bons. Sozinhos não vamos conseguir. Sozinhos não vamos conseguir vencer a batalha do dia a dia. E como se levanta situações graves contra a gente, não é? Como se levanta situações, às vezes, afrontas grandes tentando nos derrubar. Como muitas vezes as forças do mal, as forças negativas, como o Anselmo falava hoje de manhã, que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades, as forças do mal que estão nos ares, como muitas vezes se levantam contra nós. Se nós não estivermos revestidos da graça de Deus, do Espírito Santo, nós não vamos aguentar a batalha que vem. Precisamos ser conscientes disso. Temos batalha, temos luta e vai ter sempre. Mas com a graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus, nós poderemos colocar em prática tudo isso que São Paulo pede aqui nessa passagem aos Filipenses. Porque ele diz ainda no finalzinho do versículo 5: seja conhecida de todos os homens a vossa bondade, o Senhor está próximo. O Senhor está próximo. Nós poderíamos entender essa frase, o Senhor está próximo, como alguém que está aqui do ladinho. Se você tivesse a oportunidade de falar com Jesus, de olhar nos olhos dele, e pedir, seja lá o que for, o milagre, sei lá o que você precisa, o que você ia pedir hoje à tarde? O que você ia pedir? Qual graça que você precisa? São Paulo diz para nós que o Senhor está próximo. Ele está próximo, como essa pessoa que está do seu ladinho. Dá uma chacoalhadinha assim, bate nela assim do lado, vai. Olha, Jesus está tão próximo quanto, eu vou dizer aqui, Ele está mais próximo de você do que essa pessoa que está do seu lado. Ele está dentro de você. Ele está em cada um de nós. Por isso não podemos entrar em desespero, por isso jamais deixar a tristeza tomar conta, porque um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o universo inteirinho, Ele escolheu o coração do homem, o coração da mulher para fazer a sua morada. Olha que lindo! O Espírito Santo de Deus habita em você, desde o dia que você foi batizado. O Espírito Santo está aí. Ele move, Ele se mexe, remexe na sua alma. Ele está aí querendo realizar a obra de Deus, mas para que essa obra, para que esse Espírito que está em nós possa realizar essa obra tão grandiosa que nós precisamos,
nós precisamos todos os dias abrir o nosso coração, deixar Ele agir, dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a minha vida, vem Espírito Santo sobre a minha história, vem Espírito Santo sobre a minha casa. Quando tiver problema lá na sua casa, e todas as casas têm, né? Quando tiver problema lá na sua família, diga, não precisa nem falar em voz alta, fala no seu coração: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo do Espírito Santo que foi derramado sobre a humanidade poderosamente. E aí eu queria que você que tem a sua Bíblia voltasse comigo lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, no capítulo 3. Livro do profeta Joel, capítulo 3. Ali, o profeta Joel tinha uma promessa muito grande. Ele profetizava e dizia que chegaria o tempo na humanidade em que Deus iria derramar o seu Espírito de um jeito poderoso. Diz assim o livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículo 1 e seguintes: depois disso, acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei do meu Espírito, também do meu Espírito, sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhão de fumo. O sol converter-se-á em trevas, a lua em sangue, ao aproximar-se o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre este monte em Sião, em Jerusalém, haverá um resto, como o Senhor disse. Entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Palavra do Senhor. Veja bem, muitos anos ainda antes da vinda de Jesus, o profeta Joel já conseguia ver, o Senhor mostrava para ele que chegaria o tempo em que o Espírito Santo ia ser derramado de uma maneira sobrenatural sobre todos aqueles que abrissem os seus corações. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado somente para os profetas. A grande multidão, o povo, não tinha o Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, somente de uma maneira natural, porque sem o Espírito ninguém vive. Mas a promessa é que chegaria o tempo em que seria dado o Espírito Santo. Diz aqui a palavra de Deus: derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. O Senhor está dizendo que chegaria o tempo em que todos aqueles que quisessem poderiam profetizar. Todos aqueles que abrirem os seus corações teriam o Espírito Santo de uma maneira poderosa. Depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, o Senhor diz para os discípulos que estavam em Jerusalém: fiquem aqui reunidos, rezando, não se afastem de Jerusalém, fiquem aqui, porque eu vou para o Pai, eu e o Pai mandaremos o Espírito Santo. Vamos cumprir, Jesus usa esse termo, nós vamos cumprir a promessa que ouviste, disse ele, da minha boca. Que promessa é essa? A promessa do livro do profeta Joel, que chegaria o tempo em que todos seriam batizados no Espírito Santo, e todos iriam profetizar. O Espírito Santo iria agir no coração daqueles que abrissem os seus corações de uma maneira poderosa. Essa é a promessa de Deus. Nós seremos bons, nós vamos viver de uma maneira melhor, se deixarmos Deus trabalhar no nosso coração. Me lembro daquela passagem do Evangelho, quando Jesus, lá no livro, Evangelho de São João, capítulo 15, onde Jesus fala da videira e os ramos. Jesus tem uma passagem que ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, meu irmão, minha irmã, nós não conseguiremos nada. Sem Deus, nós não vamos experimentar a felicidade.
Sem Deus, nós não vamos experimentar a paz aqui dentro do coração. Sem Deus, nós seremos pessoas angustiadas. Sem Deus, nós viveremos numa constante tribulação, do desespero. Sem mim nada podeis fazer, mas com a graça de Deus, tudo posso, naquele que me fortalece. Com a graça de Deus, com a abertura do meu coração para Ele, tudo posso naquele que me fortalece. Aí, se nós abrirmos o nosso coração de verdade, nós vamos começar a experienciar coisas grandiosas. O dia que eu descobri isso, eu estava num retiro da Renovação Carismática Católica, lá no ano de 1992, jovenzinho. E quando descobri que, nesse tempo da história, é possível nós experimentarmos a graça de Deus, como os antigos viviam, eu disse para Ele: Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero, Senhor, profetizar. Eu quero anunciar a Tua palavra. Eu quero ser Teu servo. Eu quero, Senhor, levar a Tua palavra. Eu quero viver essa graça de Pentecostes na minha vida. Dizer, tudo posso naquele que me fortalece, é esforçar-se para viver a palavra de Deus, lembrando sempre que somente com a graça de Deus é que nós vamos conseguir. Precisa o nosso sim, precisa a abertura do nosso coração, precisa toda manhã, quando você acordar, recomeçar tudo de novo na sua caminhada de oração com Deus. Não dá para ficar um dia sequer sem lembrar dEle. Precisa uma vida de oração. Aí sim nós vamos experimentar toda a promessa da palavra de Deus para nós.